Nação Corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas. Vamos falar muito sobre Corinthians, problemas com a Esporte da Sorte. Corinthians pode ter problemas novamente com a patrocinadora. Vamos falar sobre a situação do Fagner chegando aí no Cruzeiro, praticamente tudo certo. Vamos falar sobre o mercado da bola do Corinthians e muito mais informações para vocês. Peço humildemente para você não se esquecer de deixar o seu like, é de grande importância, tá fiel? Para ajudar a plataforma a espalhar este vídeo para mais corintianos. Mas só deixa o like se sim eu merecer, combinado? Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal para vir fazer parte desta família também. Então chega de enrolação e vamos falar do nosso poderoso Coringão. Fiel, as informações do Corinthians, aliás, em todos esses anos que eu tenho este canal, em que eu trabalho com o Corinthians, em vésperas de janela quase para abrir, né? Que agora é que tá bombando as informações de contratação, agora que os times estão contratando, igual o São Paulo contratou o Oscar, os outros times estão se reforçando, agora é o momento. Este é o momento que a gente fica sabendo das principais contratações. E de todos esse tempo que eu tenho o canal e que eu gravo vídeo aqui para vocês, este ano é que o Corinthians está mais parado. Este ano é que o Corinthians está mais, vamos dizer assim, gelado no mercado da bola, porque o Corinthians realmente ele está a passos muito lentos. E isso me preocupa de certa forma, tá? Porque o Corinthians ele está tão fixado em Pogba, em Guilherme Arana, em grandes contratações, que realmente, se eles vierem, vai fazer grande diferença no clube, em vez de começar a reforçar as peças que são essenciais no nosso Corinthians, tá? É lógico que o Corinthians vem de 9 vitórias seguidas e isso é de grande importância. Só que o Corinthians tem posições que tem carência. Um lateral esquerdo, um zagueiro, até um próprio lateral direito, na minha humilde opinião. Um atacante, porque os nossos atacantes hoje é quem? É Yuri Alberto e Memphis. É o nosso ataque titular. O nosso ataque reserva é Romero. Pedro Henrique foi embora. O Pedro Raul, cara, o Corinthians tenta negociar, mas é um atacante inoperante. Então o Corinthians precisa contratar também mais um atacante, porque uma hora que o Memphis machucar, uma hora que um jogador precisa ser poupado, a gente não tenha só o Romero de opção. Então o Corinthians tem muitas carências para se resolverem e está agindo a passos muito lentos, na minha humilde opinião, certo, Fel? Então o Corinthians ele tem que ser mais ágil nesse mercado, até porque se o Corinthians demorar muito vai ficar faltando opções. Vai chegar um momento em que o Corinthians não vai ter opções para contratar, não vai ter jogadores para o Corinthians tentar realizar as contratações, porque o mercado já vai ter sido explorado aí pelos principais clubes, tanto do Brasil ou de outros clubes aí do futebol do Sul da América. Então o Corinthians ele tem que agir rápido neste quesito aí para o Corinthians conseguir se reforçar o seu time cada vez mais. Certo, fiel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião. Sobre o Guilherme Arana, eu trouxe no vídeo anterior, tá? O Corinthians não desistiu da contratação do jogador e esse é um grande problema. É um jogador que é muito mais difícil que o Pogba e o Corinthians continua insistindo no jogador. E no final desse vídeo eu vou dar aqui uma informação sobre o Pogba, por isso é importante, eu peço para você ficar até o final do vídeo, tá, fiel? Uma polêmica que está surgindo muito grande no Corinthians é a situação do Fagner, tá, fiel? Porque o Corinthians, ele emprestou o Fagner para o Cruzeiro e o Corinthians decidiu pagar 50% do salário do Fagner. Então, além de você emprestar, não, Cruzeiro, eu te empresto, toma. Você ainda se disponibiliza em pagar 50% do salário do lateral, o que não faz sentido nenhum, porque todos os clubes que querem negociar com o Corinthians, eles dificultam o máximo possível. E o Corinthians facilita a vida dos clubes o máximo possível para contratações. Então é inadmissível o Corinthians pagar 50% do salário do Fagner, sendo que o Cruzeiro está vindo de SAF e o Cruzeiro está com muito dinheiro, contratando o Dudu, contratando aí Gabigol, contratou um zagueiro argentino caríssimo aí, eles falam aí que é mais de 11 milhões de dólares. Então o Cruzeiro está contratando peças que tem grandes valores financeiros e o Corinthians tem que pagar 50% do valor do Fagner. Então realmente eu não consigo entender essa linha de raciocínio, essa linha de negócio do Corinthians. E detalhe importante, eu não vejo o Mateuzinho como lateral preparado para ser titular de uma Libertadores, de uma Copa do Brasil, de jogos importantes, porque tem jogos que o Mateuzinho se apaga, tem jogos que o Mateuzinho deixa de atuar, e o nosso reserva hoje é o Léo Maná.
muito bom. Léo Maná é um zagueiro jovem, é um zagueiro da base, só que está preparado também para os principais campeonatos. Não estou falando que a gente tinha que manter o Fagner, porque o Fagner desistiu de jogar bola, na minha opinião. Mas o Corinthians também teria que ver um lateral na posição direita, tá, fiel? Para o Corinthians também a se consolidar, a ficar bom, a ter um time de reservas e titulares que dão conta do recado. Vocês entendem que o Corinthians, por exemplo, hoje ele tem um time titular, mas não tem um time reserva. O Corinthians, por exemplo, se sai o Mateuzinho, o nosso lateral é o Léo Maná. Se sai o Matheus Bidu hoje, o nosso lateral é o Hugo, porque até então a gente não sabe como o Palácios está. Se sai, por exemplo, o Rodrigo Garro, quem que é o nosso meio ofensivo? É o Igor Coronado. Se sai o André Carrilho, quem que vai substituir o André Carrilho? É o Charles. Então a gente não tem reservas à altura. E para você conquistar títulos, você precisa ter um time titular bom e um time reserva também bom, porque vai chegar um momento que os jogadores vão ser poupados, vai chegar um momento que o jogador vai se contundir, principalmente pelo calendário brasileiro, e vai chegar um momento em que você vai precisar utilizar esses jogadores. Aí vai machucar um André Carrilho, vai machucar um Breno Bidon e a gente vai pôr o Charles. Aí vai machucar um atacante e a gente vai pôr o Romero, o Pedro Raul, Giovani tá indo embora. Então o Corinthians precisa realmente, cara, se intensificar nessas contratações e realizar essas contratações o quanto antes para a gente reforçar as nossas posições de carência. Eu nem falo de Pogba e Arana, mas sim o Corinthians reforçar as principais posições de carência no clube, tá, fiel? E o Corinthians tem que se resolver isso o mais rápido possível, porque os problemas do Corinthians, eles estão além de só contratações. Não é porque a gente fez um final de ano maravilhoso, jogando 9 partidas, com 9 vitórias consecutivas, parabéns, aquilo foi lindo de ver. O Corinthians terminou o campeonato sendo o melhor time do Brasil. Só que os nossos problemas vão além. Não é só porque ficamos aí na pré-Libertadores que a gente não precisa contratar, que precisamos esquecer os problemas que o Corinthians vive hoje. E o Corinthians não está tomando atitude. Então, tem os problemas das contratações, das peças de reposição que precisamos repor, e tem os problemas também extra-campo, como o possível impeachment de Augusto Melo, que eu tenho informações que esta votação deve acontecer ainda este mês em janeiro, tá, fiel? E não é toda vez que o Augusto Melo vai conseguir uma liminar para derrubar a votação. Então a primeira votação deve acontecer em janeiro. A nossa esperança é que os sócios, porque tem 2 votações, tá, fiel? Primeiro votou o Conselho de Orientação, que isso não voga nada. Conselho de Orientação, eles orientaram por 13 votos a 0 que o Augusto Melo tem que deixar o Corinthians. Um absurdo isso, né? Mas foi o Conselho de Orientação. Agora vem as 2 votações importantes. Vem a votação do Conselho Deliberativo, que a maioria é oposição, vai votar contra o Augusto Melo, e tem a votação dos sócios. A nossa esperança é a votação dos sócios, que eu espero que o Augusto Melo tenha a maioria dos votos. Mas essa renovação e transparência, eles jogam de forma suja. Então a gente tem que ficar esperto que nos meios políticos eles podem, não sei, alguma manobra ou algo feito para ludibriar essas pessoas a votarem contra o Augusto. Então o Corinthians corre o risco de tudo que está sendo planejado, tudo que está sendo feito por este presidente que só está ajudando o Corinthians, cair por água abaixo. O Augusto Melo pode aí perder a presidência do Corinthians. Então o Corinthians tem problemas maiores também para resolver e não para por aí. Porque o Corinthians, além de tudo isso, tem a situação da Esporte da Sorte, tá, fiel? Corintianeiro, que situação é essa? A Esporte da Sorte só está atuando hoje no Corinthians porque ela conseguiu aí uma liberação da Loterge, que é do Rio de Janeiro, que é uma liminar estadual para atuar nacionalmente. Então ela conseguiu uma liminar estadual para atuar nacionalmente. Essa liminar, ela é temporária, ela pode cair a qualquer momento. E se essa liminar cair, o Corinthians tem que tirar o patrocínio da camisa imediatamente. Então a Esporte da Sorte ela já está brigando nos bastidores, ela já está aí com o seu corpo jurídico brigando para conseguir a permanência nacional em 2025, para poder atuar o ano de 2025 inteiro, mas ainda não conseguiu. Então qualquer coisa da justiça que acontecer em que essas casas aí perca essa liminar estadual, porque a estadual não é tão forte como a nacional, ela está liberada para atuar nacionalmente, mas veio do estado. Então ela tem que conseguir nacionalmente mesmo
para atuar o ano inteiro. Aí você trabalha tranquilamente. Porque se o Corinthians também contrata o Pogba, ou o Corinthians faz grandes contratações dependendo da patrocinadora e esse patrocínio cai, fica tudo nas costas do Corinthians. Então o Corinthians tem muitas pendências para serem resolvidas ainda este ano de 2025 e, na minha opinião, a diretoria está andando a passos muito lentos em quesitos de contratações, em quesitos do jurídico do Corinthians. O Corinthians precisa estar mais ágil, mais apto, principalmente no mercado da bola. Eu quero saber a sua opinião. Se você acha que eu tenho razão, diga aí nos comentários. Se você acha que eu não tenho razão, comentem também. Combinado, fiel? E seguindo aqui nosso vídeo, que não pode faltar, né? O nosso querido Pogba, que todos os vídeos aqui a gente está trazendo informações sobre o jogador, tá? Porque saiu alguma informação para mim, só que eu não quero que vocês tomem esta informação, porque eu falei que estava esperando ela se confirmar, ela não se confirmou. Então eu vou colocar ela aqui para vocês, mas eu não vou carimbar esta informação, tá? Mas eu quero que vocês abram uma reflexão com vocês mesmos. E esta informação eu prometo para vocês que amanhã no primeiro vídeo eu já confirmo se ela é verdadeira ou não. As informações que chegou em mim até esta tarde, mas a própria fonte disse, falou: corintianeiro, estou te passando essa informação, mas aguarde até a noite para mim te confirmar ela. Aguarde até a noite para mim confirmar a veracidade da informação. Mas como eu tenho também respeito por vocês, eu não vou gravar um vídeo à noite, então eu vou gravar o vídeo aqui na parte da tarde e passar para vocês que Pogba teria pedido um valor final de 4,5 milhões para jogar no Corinthians, e se isso realmente for verdade, aí eu acredito que nem se o Corinthians arrumar patrocinador, aí não vale, porque a gente também tem que ter em mente que o auge do Pogba foi em 2018, ele não é mais aquele menino de 20, 23 anos para ganhar 4,5 milhões no Brasil, tá? Então, se essa informação se confirmar, eu acredito que o Corinthians, não sei se ele vai correr atrás de patrocínios para pagar 4,5 milhões para apenas um jogador. Aí o Corinthians também tem que rever o seu cenário, vamos dizer, como eu disse para vocês, rever nossas peças de carência e ver se realmente compensa pagar 4,5 milhões para o Pogba. Obviamente, fiel, que esse dinheiro não sai do bolso do Corinthians. Ai, corintianeiro, estamos pagando um valor gigante no Pogba, mas estamos devendo estádio, mas estamos com dívidas, mas temos que contratar zagueiro, temos que contratar lateral. Fiel, isso é off, Corinthians, tá? São pessoas que querem retorno de marketing, por isso querem usar a marca, principalmente a Esporte da Sorte, patrocínio, por isso que quer trazer um jogador midiático no Corinthians, para ter retorno da marca e não para pagar as dívidas do Corinthians. Por isso que isso é off, tá? Por isso o Corinthians não põe a mão no bolso em requisito a contratação do Pogba. Só que por 4,5 milhões, cara, aí eu acho que o Corinthians ele está pecando. Porque por 4 milhões, cara, você consegue contratar qualquer outro jogador midiático aí, é só você procurar. De repente não com o peso que tem o Pogba, mas você consegue ir no mercado e achar outro jogador midiático tão bom quanto por 4 milhões de reais, que é uma baita bala financeira, é muita grana envolvida no jogador. Então a informação que eu quero trazer para você aí nessa tarde é referente à Esporte da Sorte, que já está trabalhando aí no jurídico para conseguir a liberação nacional, e o Pogba, tá, fiel? Porque se realmente for 4,5 milhões, aí o Corinthians sim vai ficar aí muito difícil viabilizar a contratação do jogador. Porém, eu ainda acredito que o Pogba está contratado. Só que é uma opinião minha, não é informação, tá? Porque se, como eu disse para vocês, e vou repetir a última vez, por questões do site do Corinthians, que postou a árvore do Papai Noel, o Luva de Pedreiro, a Esporte da Sorte, o diretor financeiro do Corinthians, junto com o Memphis Depay, lá que mostrou ligação de vídeo com o Pogba, se todo esse rebuliço, se toda essa, vamos dizer assim, esses indícios que fizeram e o Pogba não for contratado, aí eles brincaram com a fiel torcida e eu acho uma falta de respeito tremenda. Então estamos no aguardo aqui, a qualquer momento eu trago informações novas para vocês. Mas 4,5 milhões, fiel, se realmente foi isso, aí eu acho realmente um absurdo o Corinthians trazer o jogador. Mas vamos aguardar, tá? Amanhã eu trago informações novas para vocês referente ao Pogba no primeiro vídeo da manhã, às 11h50 mais ou menos. Combinado, fiel? Meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!